Esteja pronto para dar o próximo passo em sua escola dominical. SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, 11ª edição. Até que cheguemos à medida da estatura de Cristo. Efésios 4:13. Igreja que prepara desde as crianças até os adultos, para que tenham uma vida em comunhão com Deus, aguardando a volta de Jesus Cristo, que breve vem. Nós entendemos a preocupação da nossa igreja no Brasil, da nossa CPD particularmente falando, em que a palavra de Deus seja sempre ministrada em nossa igreja. Retornem para a sua igreja, ali com um compromisso renovado que vocês receberam da parte do Senhor nosso Deus. Especialistas na área de educação cristã, abordando com coragem os desafios de nosso tempo e estruturando os meios para o crescimento saudável da escola dominical. Ninguém vai tirar esses ensinamentos plantados no coração dessas crianças. Mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo para lançar as bases doutrinárias do movimento pentecostal, sim. Venha alargar as fronteiras do aprendizado sob a ótica das Sagradas Escrituras. Déjeme comenzar a decirle lo siguiente. Jesús de Nazaret fue un personaje extraordinario y ha llegado aquí para un solo propósito: dar vida y vida en abundancia. A experiência é importante, desde que ela esteja em sintonia com a palavra de Deus. Plenárias, seminários, workshop, fóruns, renomados palestrantes nacionais e internacionais, pastores, superintendentes e professores construindo juntos um caminho seguro para esta e as próximas gerações. Porque nós precisamos ensinar nas nossas classes de escola dominical de uma forma sequencial e de tal maneira também que nós consigamos fazer com que o nosso aluno compreenda. Deixem as nossas crianças conhecerem o Espírito Santo para que elas sejam ativadas do dom que Deus tem para elas. Participação musical com Quarteto Gileade, canção e louvor, Emerson Pedrosa e banda, e Marcelo Santos. Nos dias 13 a 16 de março de 2025, São Paulo espera por você, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Inscreva-se pelo site www.sened.com.br. Informações 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Faça sua caravana e garanta já a sua vaga. E no dia 13, celebre conosco os 85 anos de fundação da CPAD. Uma data imperdível. 11º SENED, uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. Quem é o Espírito Santo? Olá pessoal, seja bem-vindo à lição 9, que tem por título Quem é o Espírito Santo? É a 9ª lição desse primeiro trimestre de 2025, que tem por tema Em defesa da fé cristã. E vamos fechar esse bloco de ensino sobre Deus. Nós começamos a lição 1 definindo o que são seitas, heresias, a ameaça que as seitas e heresias representam para a igreja, para as famílias.
A lição 2, nós falamos sobre o cristianismo, a distinção entre cristianismo e judaísmo, esclarecendo a falta de entendimento de trazer ritos judaicos para a igreja, que isso não é cristianismo. Judaísmo é judaísmo, cristianismo é cristianismo. Temos muitas coisas que herdamos dos judeus, mas é outra coisa, não é a mesma religião, vamos assim dizer, não é a mesma fé. E muita gente se empolga e mistura, faz aquela misturança na igreja, e traz chofar, e tem as vestimentas típicas dos judeus, as festividades dele. Não, irmão. A gente não vê isso em Atos dos Apóstolos, nas epístolas paulinas, no Novo Testamento. Então, a lição 2 traz uma conscientização, um esclarecimento sobre essa questão, para evitar os judaizantes no seio da igreja. Muito bem. E a lição 3, aí nós começamos já com a doutrina de Deus nos seus vários aspectos. Se Deus é trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então da lição 3 até a lição 8, nós tratamos do Filho nos seus vários aspectos, sobre o Pai também. Agora vamos falar sobre o Espírito Santo. Na lição está como uma pergunta: quem é o Espírito Santo? Mas no livro esse título é uma afirmação: quem é o Espírito Santo? É um tema muito oportuno para esse contexto de defesa apologética da fé cristã. E agora nós vamos falar sobre ele, sobre o Espírito Santo. Nós já estudamos muito, nós somos pentecostais, tivemos um trimestre somente sobre a manifestação do Espírito Santo, sobre a identidade do Espírito Santo. Então, não havia necessidade de desdobrar a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, em vários tópicos, porque já estudamos isso. Já. Outros pastores, o pastor Linaldo Renovado de Lima escreveu um trimestre sobre isso. Eu também escrevi um trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, e outros colegas escreveram sobre o tema. Mas é necessário, sim, colocar o Espírito Santo, porque as testemunhas de Jeová costumam dizer: escuta, mas aqui está falando do Pai e do Filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sim, mas se existe uma Trindade, onde está o Espírito Santo? Isso faz parte do formato doutrinário deles. Toda testemunha de Jeová no mundo inteiro pensam assim. Aquelas perguntas rotineiras que eles costumam fazer na tua porta, ou nas esquinas e praças, com a sua literatura ali, eles são treinados para isso. Então, eles acham que com isso vai conseguir persuadir os crentes a se converterem, indo para o salão do reino das testemunhas de Jeová. Mas o que acontece é que há nas Escrituras Sagradas as passagens tripartidas. Quando falamos da Trindade, falamos sobre isso, como a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma passagem tripartida. Quando falamos da bênção apostólica, é uma passagem tripartida. Mas há passagens também bipartidas, quer dizer, que envolve o Pai e o Filho, ou o Filho e o Espírito Santo, ou o Pai e o Espírito Santo. São as passagens bíblicas bipartidas. E aparecem as três pessoas quando há necessidade. Quando o assunto envolve o Pai e o Filho, não há necessidade de inserir o Espírito Santo. Então, essa pergunta que as testemunhas de Jeová fazem para confundir os crentes não tem sentido. Quando alguém perguntar para você: escuta, se Deus é uma Trindade, e
e aqui só tem 2 pessoas, então onde está o Espírito Santo? Não, aqui não está tratando do Espírito Santo. Aqui está tratando do Pai e do Filho. Você quer uma passagem que trata do Espírito Santo? Aí você pega essa lista interminável de passagens tripartidas, aí você mostra para eles, para essas pessoas, para os testemunhos de Jeová, você mostra para elas. Então, outra coisa que é muito comum é se Deus é uma trindade. Aqui está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus. Então Deus é trino. Aí você diz: então Deus é uma trindade, E mais a terceira cláusula aqui desse versículo primeiro diz: e o Verbo era Deus. Então é uma quaternidade. Se Deus é trino, e como o Verbo é Deus, está dizendo que o Verbo era Deus. Quer dizer, isso elas fazem usando a nossa versão, porque na tradução do Novo Mundo, essa tradução está falsificada. Ela fala: e a palavra era um Deus, e Deus com letra minúscula. Né? Mas no diálogo com os crentes, ela não vai usar a tradução do Novo Mundo, porque ela sabe que o evangélico não vai aceitar. Mas ela, para mostrar que conhece as Escrituras, então vai usar a nossa própria versão para fazer os seus questionamentos. Aí vai dizer: bom, se Deus é uma trindade, e aqui fala, e o Verbo era Deus, então existe uma quarta pessoa, tá? E não parece, mas muitos irmãos não têm uma resposta. Principalmente aqueles que não têm o hábito de frequentar a escola dominical. Sabe? Quem frequenta a escola dominical, lê a Bíblia Sagrada, são pessoas que sabem mais e fundamentam melhor suas ideias. Você não tem ideia do prejuízo de quem não tem o hábito de frequentar a escola dominical. Tem até movimento, igrejas, movimentos por aí que não dão o mínimo respeito. Isso é uma falta de consideração pela obra de Deus. Está escrito em Oséias, no capítulo 4, meu povo foi destruído porquanto lhe faltou conhecimento. E no final do versículo diz assim: como você rejeitou a minha lei, eu também rejeitarei para que você não seja sacerdote diante de mim. Isso é sério, isso é muito sério. Sabe? Então, jogando fora a oportunidade de estar na casa de Deus, na casa do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor, para a edificação espiritual, para o fortalecimento na fé. Aí o que acontece? Aí vão logo 2 testemunhos de Jeová bater a porta dessa pessoa. Como ela não tem o hábito de frequentar a escola dominical, não tem estrutura, não tem conhecimento, aí uma pergunta dessa ele leva no primeiro round já leva. Olha aqui, se Deus é uma trindade, e aqui está falando e o Verbo era Deus, então é uma quarta pessoa. Está vendo que não tem coerência? Está vendo que é um erro essa doutrina? Aí, mas se você é aluno da escola dominical, lê a palavra de Deus, participa dos cultos de ensino na sua igreja, aí você vai dizer: não, testemunho de Jeová, é que você não sabe. Acontece o seguinte: a palavra Deus na Bíblia se refere às vezes ao Pai unicamente, às vezes ao Filho unicamente, como é o caso aqui, às vezes ao Espírito Santo e às vezes à própria Trindade. E quando outra coisa, eu vou te dar uma dica: quando o nome Deus no Novo Testamento aparece acompanhado de artigo, se refere ao Pai. Ou quando acompanhado de um qualificativo, se refere ao Pai. É o que acontece aqui nessa segunda cláusula. Fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Deus. Aqui na tradução, na nossa língua, não precisa desse artigo. Mas veja no Novo Testamento grego, veja que lá tem um artigo. E outra coisa, a versão anterior da tradução do Novo Mundo, não essa agora, de 2015, 2014, não, mas a edição anterior, lá diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Pode ver que a tradução do Novo Mundo anterior, a versão anterior, traduz assim. E, na verdade, esse artigo aparece na língua grega, que não há necessidade de traduzir isso para o português. Muito bem. Então, o Deus aí é o Pai. Então, essa segunda cláusula, segundo dizia Lutero,
é um golpe mortal contra os unicistas. E a terceira cláusula é um golpe mortal contra os unitaristas. Então, Lutero foi muito feliz quando fez essa declaração. Então, a segunda cláusula de João 1:1 é um não aos unicistas. E a terceira cláusula é um não aos unitaristas. Muito bem. Então, agora, vamos entrar com a doutrina do Espírito Santo, porque aí a gente fecha o círculo. Muito bem. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. É fato que a Igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Assim como acontece com o Espírito Santo, a Bíblia, com o Filho, a Bíblia diz com todas as letras que o Filho é Deus. A Bíblia revela todos os atributos da divindade na pessoa do Filho, e a Bíblia revela todas as obras de Deus do Filho. O mesmo acontece com relação ao Espírito Santo. Então, todos nós precisamos conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos dialogar um pouco nessa palestra. Muito bem. São 3 tópicos dessa lição. Número 1, o Consolador. Porque é o tema da leitura bíblica em classe. João, capítulo 14, versículos 14 ao 16, depois o versículo 26, e depois João, capítulo 16, versículos 8 ao 11. São os textos joaninos que tratam da terceira pessoa da Trindade. Eu quero deixar claro também que a expressão terceira pessoa da Trindade não significa uma subordinação. Já vimos na lição passada que não existe, na outra lição, que não existe o subordinacionismo. Então, usamos o termo terceira pessoa porque na fórmula batismal ele aparece em terceiro lugar, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, só por causa da fórmula que ele aparece aí. Porque em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 6, onde fala das 3 pessoas da Trindade, ali já começa com o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então veja que aí vem em primeiro lugar o Espírito Santo, em segundo o Filho e terceiro o Pai. Mas em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que revela a bênção apostólica, lá já começa com o Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Então ali começa com o Filho, e depois vem o Espírito Santo, e depois vem o Pai. Então você vê que nessa Trindade, como disse o credo de Atanásio, não é o primeiro nem o último. Os 3 são iguais em poder, glória e majestade. Muito bem, uma vez que estamos falando sobre a terceira pessoa da Trindade, eu achei que era oportuno trazer esses esclarecimentos. Muito bem. O segundo tópico, sua deidade, atributos e obras. E terceiro, heresias velhas e novas, concernente ao Espírito Santo. O Consolador, sabemos que esse termo é usado para o Espírito Santo, e uma vez é usado com referência ao Filho, mas com o sentido de advogado. Consolador quer dizer ajudador, é o paracleto, na língua portuguesa, é o parakletos. No grego, já passou para a língua portuguesa, você pode pegar qualquer dicionário de língua portuguesa, que você vai encontrar essa palavra paracleto,
que significa o Espírito Santo. Né? Então, você, lendo o Novo Testamento, o Evangelho de João, né, esses três capítulos, 14, 15 e 16, onde Jesus fala do Consolador, ele está falando de alguém como ele. Ele falou: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará, vos dará outro Consolador que fique com vocês para sempre. Então, esse outro aqui diz respeito a outro de mesma qualidade, de mesma natureza, de mesmo prestígio, da mesma, vamos dizer, do mesmo tipo. Porque o pronome usado ali, nessa passagem, para outros, é allos. Allos, que significa outro, mas de mesma qualidade. É diferente de héteros. Héteros é outro, mas diferente. Então, eu costumo usar sempre nas palestras, nas igrejas, nas escolas bíblicas, quando trato do assunto, eu dou como exemplo, como ilustração, para que ninguém possa esquecer o uso dos botões. Tá? Se eu uso os botões aqui, eu digo isso aqui é um botão, e eu digo isso aqui é outro botão, veja que são botões iguais, mesma cor, mesmo material, mesma matéria. Muito bem, isso aqui é o allos, é outro igual. Agora, se eu digo aqui um botão, e pego aqui no paletó outro botão, então veja que estou falando de botões diferentes, tamanhos diferentes, formatos diferentes, material diferente. Aí é héteros. Então, quando Jesus disse: rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, então está falando outro igual. Na verdade, Jesus estava voltando para o céu e estava deixando a sua igreja nas mãos de alguém como ele, com o mesmo poder, com a mesma qualidade, com a mesma substância, com a mesma essência, o mesmo poder para cuidar da igreja. Muito bem, então, é Deus. O Espírito Santo é igual ao Filho e é igual ao Pai. Outra coisa importante para você orientar os seus alunos, as suas alunas, é uma questão de exegese, mas de uma exegese séria. Né? É que o nome, o substantivo espírito, na língua grega, ele é neutro. No grego existe substantivo masculino, substantivo feminino e substantivo neutro. Então, o adjetivo, quando acompanha substantivo, vai para o neutro, porque o substantivo é neutro. Quando o substantivo é masculino, então o pronome ou o adjetivo ficam também no masculino. Se o substantivo é feminino, então o adjetivo que o qualifica ou o pronome também vai para o feminino. E se o substantivo é neutro, então o adjetivo ou o pronome que o acompanham também vão para o neutro. Muito bem. Então, nessa passagem, acontece o seguinte: o pronome aparece ali no masculino. Opa, espera um pouco. Se pneuma, no grego, é um substantivo neutro. Então, era de se esperar um pronome neutro, ou um adjetivo que seja neutro. No entanto, está no masculino. Fala, e ele vos fará lembrar de todas as coisas. Não está escrito isto, porque ele é uma pessoa. Então, esse detalhe exegético é muito importante. Mas no livro, está aqui, em defesa da fé cristã, está na lição já tem. Na lição da escola dominical você já tem informações suficientes para compreender isso e saber explicar para os seus alunos, para as suas alunas. Mas o livro avança mais, traz mais informações e apresentamos os textos documentados, as fontes, muito bem. Porque na revista da escola dominical, a única fonte que você pode citar ali são as citações bíblicas. Se é uma citação de teólogos, de dicionário, de enciclopédia, não cabe ali pela estrutura e a natureza da lição. Mas isso fica para o livro. Para isso, existe o livro do trimestre.
para dar mais condições para o professor se aprofundar nessa área. Então, aí temos o Consolador, tem a explicação. E essa mesma palavra, Paráclitos, aparece na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 1, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. Tá? Então, advogado aí está Paráclito, a mesma palavra que aparece na citação de Jesus em João, no capítulo 14, versículos 14 e 16, capítulo 15, versículo 26 e capítulo 16, versículo 8 ao 11, onde a palavra Consolador aparece, a palavra Paráclito. Muito bem. Então, esse tópico 1, temos aqui um resumo sobre a palavra Consolador, o nome Consolador, um dos nomes do Espírito Santo. Ok? Vamos agora para o tópico 2. Sua identidade, atributos e obras. Exatamente como fizemos com o Senhor Jesus Cristo. Apresentamos as bases bíblicas com relação ao Filho, e o mesmo nós temos com relação ao Espírito Santo. A Bíblia fala de maneira direta que o Espírito Santo é Deus, mas numa linguagem diferente, como acontece com o Senhor Jesus, com o Filho. Porque em Jesus temos muitas informações, muitos detalhes, porque Ele esteve entre nós, viveu entre nós, viveu como homem entre os seres humanos. Então temos abundância de informações acerca da sua pessoa. Não é o que acontece com o Espírito Santo, a começar pela sua entrada no mundo. Como Jesus entrou no mundo? Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Maria esperou 9 meses para ele nascer. Ele nasceu numa manjedoura em Belém. Os anjos vieram anunciar o nascimento de Jesus. Os pastores foram testemunhas desse acontecimento. Muito bem. Mas com o Espírito Santo não foi assim. Como que o Espírito Santo entrou no mundo? Foi no dia de Pentecostes. Mas como as pessoas podiam saber que o Espírito Santo entrou no mundo? Com Jesus ficaram sabendo. Porque primeiro uma estrela do Oriente, uma estrela guiou os magos desde o Oriente. Também os anjos vieram e anunciaram aos pastores: eis que na cidade de Davi hoje nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E não somente isso, os pastores viram e ouviram um coral de anjos cantando glória a Deus nas alturas. Muito bem. Mas com o Espírito Santo, como testemunhar que o Espírito Santo entrou no mundo? Então, lá em Atos dos Apóstolos, lá diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, o som como de um vento veemente e impetuoso, as línguas repartidas como que de fogo, foram os sinais. Pode ver que eles nunca mais se repetiram. As outras línguas sim, mas línguas repartidas como que de fogo e um som de um vento veemente e impetuoso, isso não mais se repetiu. Agora as línguas do batismo do Espírito Santo sim, reapareceu na casa de Cornélio, reapareceu em Atos, quando Paulo esteve em Éfeso, quando Paulo esteve nessa cidade. Então, foi assim que ficou conhecida a entrada do Espírito Santo no mundo. Veja que é diferente do Filho. E da mesma forma, como que a Bíblia fala que o Espírito Santo é Deus? Veja que Davi escreveu o seguinte, no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, e o versículo 2,
diz que o Espírito do Senhor falou por mim. No hebraico está o Espírito de Javé. O Espírito do Senhor falou por mim. Aí no versículo seguinte fala, disse o Deus de Israel. Agora eu pergunto, escuta, quem foi que falou por Davi? Ele diz que foi o Espírito Santo que falou por ele. Logo em seguida ele fala, o Deus de Israel. Então isso mostra que o Espírito Santo é o mesmo Deus de Israel. Não é a mesma pessoa, mas é o mesmo Deus. Então, pessoal, essa não é a única passagem do Antigo Testamento. Tá? No livro do trimestre, até na lição também tem outros exemplos no Antigo Testamento. No livro dos Juízes, na passagem de Sansão, Ezequiel capítulo 8, só você ler. Pela própria Bíblia você vai perceber a divindade do Espírito Santo. E no Novo Testamento também tem outras passagens que mostram o Espírito Santo como Deus. A passagem mais emblemática é a de Ananias e Safira, que é muito conhecido. Todos os crentes, ou a maioria esmagadora, conhece essa passagem de Ananias e Safira. Veja que no versículo 3 diz assim, então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Veja, para que mentisses ao Espírito Santo. Na parte final do versículo 4, Pedro diz o seguinte, você não mentiu para os homens, mas para Deus. Então, outra passagem, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Na verdade, o apóstolo não está questionando. Isso é uma figura de linguagem onde é uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica que nada mais é do que uma afirmação em forma de pergunta. Então aqui fala santuário de Deus e o Espírito Santo habita em vocês. Outra passagem nós podemos mencionar, aí já é mais direta. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade, apenas versículo 17. Então, são passagens da Bíblia falando com todas as letras que o Espírito Santo é Deus. Mas não é só isso. Ainda no tópico 2 da lição, sua deidade, atributos e obras, assim como fizemos com o Senhor Jesus, mostrando na Bíblia os atributos divinos como eternidade, onipotência, onisciência, onipresença. Encontramos isso no Espírito Santo também. O Espírito Santo é eterno, Hebreus 9:14. E pelo Espírito eterno, está lá. O Espírito Santo é onipresente, Salmo 139. Para onde fugirei da tua presença? Então ali o Salmo 139, versículos 1 ao 7, mostra que o Espírito Santo é onipresente, está em todos os lugares. E o Espírito Santo é onisciente, sabe todas as coisas. Então, são os atributos divinos na pessoa do Espírito Santo. Outra característica também da divindade são as obras de Deus. O Espírito Santo é o Criador. Salmo 104, versículo 30, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas toda a face da terra. O Espírito Santo. Jó diz, o Espírito de Deus me fez. Jó 26. Então, o Espírito Santo como Criador, o Espírito Santo como santificador, 1 Coríntios 6, versículo 11, e vós já haveis sido lavados, já haveis sido santificados, já haveis sido justificados por Jesus, pelo Espírito Santo e pelo Espírito pelo Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Aí temos o Espírito Santo santificador e assim por diante. E outra coisa também, o atributo da santidade
Isso é muito importante. O Espírito Santo é santo em si mesmo. Não é que derivou de alguém, ou que veio de alguém, que veio de outra fonte, não. Ele em si é santo. E outra coisa, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz: o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Veja que um dos pais capadócios, Gregório de Nazianzo, quando ele viu isso, falou: olha, isso aqui por si só está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Ele conhece penetra até as profundezas de Deus, conhece as profundezas de Deus, porque ele é Deus. É claro, isso está claro. Então, apenas algumas passagens mostrando a deidade do Espírito Santo. Resumindo, de maneira direta, nos seus atributos e nas suas obras. Agora vamos para a terceira parte. Heresias velhas e novas. Muito bem. Isso é importante, que é um tema da teologia pouco conhecido, da igreja. Tem ainda personalidade, mas vamos deixar, porque é muita coisa, muito extenso. Nós falamos de Jesus Cristo no capítulo 3, no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. E ficou só um capítulo para o Espírito Santo. Então são muitas informações para pouco espaço. Mas não posso deixar de frisar que o Espírito Santo é Deus. Então, na lição da escola dominical, tem uma lista de passagem bíblica mostrando que ele tem emoções, que ele tem intelecto, que ele pensa, que ele raciocina. Então, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo tem vontade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele fala que os dons, o Espírito Santo distribui a cada um como quer. Tem vontade própria. E assim por diante. O intelecto, já falei que o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Então ele tem intelecto, ele pensa, ele raciocina. E outras características que ele fala, ele ouve, ele guia, ele dirige, e assim escolhe obreiros para a obra, e assim por diante. Então, tanto no livro do trimestre, está aqui, tanto no livro do trimestre, como na revista da escola dominical, é claro que não dá para apresentar uma lista exaustiva, mas temos o suficiente para você entender e ajudar as pessoas e mostrar para as pessoas a divindade do Espírito Santo. Ok? Então, voltando agora ao tópico 3, as heresias. Veja, os primeiros hereges da doutrina pneumatológica, da doutrina do Espírito Santo, eles surgiram logo depois de Nicéia. Porque antes do Concílio de Nicéia, os debates concentravam-se mais na cristologia, na identidade do Logos, do Verbo. Como dizia, o Espírito Santo sobrou pouco espaço para discussão. O Concílio de Nicéia, eu falei isso na lição sobre Jesus, sobre a divindade de Jesus, termina dizendo: creio também no Espírito Santo, mas não deu nenhuma informação sobre a sua identidade. E por isso que os debates continuaram, as controvérsias continuaram. E aí surgiram. Ário, assim como ele negava a divindade de Jesus, a eternidade de Jesus, ele negava também a divindade do Espírito Santo. Orígenes, já falei dele. Orígenes era um subordinacionista, mas já explicamos o contexto em que ele viveu. Mas os dois principais grupos anti-Espírito Santo foram os pneumatomacianos. Eita, o que é isso, hein? Pneuma
espírito. Pneumatomacianos são os faladores, os que falam mal do Espírito Santo. Ele foi liderado por Eustáquio de Sebaste. Mas, curiosamente, um dos pais capadócios, Basílio de Cesareia, os pais capadócios, eles são muito respeitados, são 3 os principais: Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo e Basílio de Cesareia. Eles vieram da Capadócia, foram com eles que a doutrina da Trindade ficou estabelecida, definida, e nunca mais houve necessidade de controvérsias com ele. Antes dele, Atanásio, só que Atanásio morreu um pouco antes, talvez uns 10 anos antes do concílio de Constantinopla. Muito bem, mas Basílio de Cesareia era um pneumatomaciano também. Aí ele começou a investigar nas Escrituras sobre o Espírito Santo, e ele descobriu que o Espírito Santo é Deus, igual ao Pai e igual ao Filho. Aí ele desistiu desse grupo e se encontrou com Eustáquio de Sebaste, que era o líder, tentando convencer a receber o Espírito Santo como Deus. Mas Eustáquio não aceitou, e aí Basílio de Cesareia assumiu a postura ortodoxa da igreja. E o outro grupo, os Tropicianos. Os Tropicianos eram da região do Egito, e foi Atanásio que chamou os Tropicianos, deu esse nome, os Tropicianos, porque tropos quer dizer figura, uma figura de linguagem. Porque os Tropicianos diziam que o Espírito Santo era um anjo, usava como uma figura de linguagem, por isso que eles são chamados de Tropicianos. Então, nós temos aqui, os Tropicianos eram uma seita do Egito, o nome vem de tropos, quer dizer figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Eles diziam no seu Espírito Santo um anjo e uma criatura. Então essa era a visão dos Tropicianos. Agora os pneumatomacianos, outro grupo, eles surgiram logo depois dos Tropicianos. E o termo pneumatomahomai, de pneuma, espírito, e mahomai, falar mal, contra, eram os opositores do Espírito Santo. O nome foi dado por Atanásio ao grupo religioso liderado por Eustáquio de Sebaste. As suas datas são o ano 300 e o ano 380. Esse foi o período de Eustáquio. E não aceitava a divindade do Espírito Santo. Muito bem. Agora, os discípulos deles ainda estão por aí. Testemunho de Jeová, negam a divindade do Espírito Santo, negam a personalidade do Espírito Santo, e com argumentos, tão frágeis. E toda testemunha de Jeová tem a sua estrutura, seu argumento para persuadir os crentes, negando que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, escuta, está escrito que todos foram cheios do Espírito Santo. Na verdade, ele nem usa essa linguagem. Usa a linguagem da tradução do Novo Mundo. Todos foram cheios de Espírito Santo. Porque se eles negam que o Espírito Santo é uma pessoa, então ele não personaliza, ele fala cheio de Espírito Santo, e com letras minúsculas ainda. Entendeu? Então, como ele pode ser uma pessoa e alguém ser cheio de uma pessoa? Aí a pessoa, aquele que não frequenta a escola dominical, que não tem conhecimento bíblico, não lê a Bíblia, aí se depara com uma pessoa dessa, um argumento desse não tem resposta, entendeu? Mas se você é um aluno de escola dominical, lê as revistas, frequenta os cultos de ensino, lê e medita na palavra de Deus, você vai dizer, não, testemunho de Jeová. Você está interpretando errado. O que acontece, na sua tradução do Novo Mundo, lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 3, lá diz assim que Satanás
Judas foi cheio de Satanás, que o diabo entrou em Judas Iscariotes. É essa versão que está lá, que o diabo entrou em Judas Iscariotes. Sabe? E vocês ensinam que o diabo é uma pessoa, que Satanás é uma pessoa espiritual. Sabe? Então, e como você admite que o diabo é uma pessoa e entrou em Judas Iscariotes, e não admite que o Espírito Santo é uma pessoa e alguém pode ser cheio dele. Sabe? Então, você precisa conhecer para dialogar com respeito, com educação, mas para que desperte nessa testemunha de Jeová, que ela está errada. Apenas um exemplo, mas leia o livro, tá? O livro tem mais argumentos da testemunha de Jeová e como refutar esses argumentos, mostrando a fragilidade da teologia das testemunhas de Jeová. E eu quero encerrar falando também, talvez seja uma novidade para você, mas todos os crentes precisam saber, com relação aos muçulmanos. Eles estão entre nós, estão em nosso país, eles estão em contato com os crentes, muitos deles são lojistas, são respeitados na nossa sociedade, nós temos respeito por eles, não temos problema nenhum com eles, e eu creio que devemos respeitar as pessoas e a religião delas e as suas crenças, mas não devemos aceitar aqueles ensinos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Tá? Talvez você se surpreenda, mas os muçulmanos, os teólogos muçulmanos afirmam que o Consolador é Maomé. Sabia disso? Então, existe essa crença, essa interpretação. Por quê? Porque está aqui no texto do livro texto, tá? Vou mostrar aqui a citação. Ele usa o termo periklos, tá? Paráclitos é o termo usado no Novo Testamento para o Espírito Santo, traduzido como Consolador, ok? Então veja, o pensamento islâmico sobre o Espírito Santo é confuso. Uns acreditam que ele seja o anjo Gabriel, ao interpretar a expressão Espírito Sagrado. Isso está no Corão, tá? Então no livro cita a fonte mais precisa, você pode conferir isso. Visto que Gabriel trouxe a mensagem de Deus para Maria, e segundo a tradição islâmica, revelou ao Corão. Os muçulmanos acreditam que o anjo Gabriel revelou a Maomé ou ao Corão. E como o anjo Gabriel foi o mensageiro que anunciou a Maria o nascimento de Jesus, então não é geral, mas há uma linha no islamismo que afirma que o Espírito Santo seja o anjo Gabriel. Outra coisa também, aqui, os intelectuais muçulmanos se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus, que diz o seguinte: eu sou para vós o mensageiro de Alá para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmed, ou Ahmad, muito bem. Isso está no Corão, na 61ª surata, versículo 6, na nossa linguagem seria o capítulo 61. Eles chamam de sura, muito bem. Então, o que acontece? Então, eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, tá? Do Paráclito, ou Paracleto, usando o termo já portuguesado. Muito bem. Desse modo, Ahmed, ou Mohammed, que é o nome árabe de Maomé, Mohammed, seria o Consolador. Então a palavra grega periklitos, significa renomado ao redor, o ilustre, que eles interpretam ter o mesmo significado de Ahmed. Assim conclui que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Então, eles acreditam dessa forma. Só que, claro, que não há sentido algum, à luz da Bíblia, uma interpretação dessa.
Então segue a explicação sobre isso. A palavra grega usada para consolador é outra, é parácletos, e não perikletos, né? Não aparece, veja só, a palavra perikletos não é bíblica e não aparece em nenhum lugar na Bíblia Sagrada. Além disso, não é possível aplicar as características do Consolador descritas em João, capítulos 14 ao 16, a qualquer ser humano. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, João 14, 26. E a promessa do Senhor Jesus é de que, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então indica que é um ser imortal, é um ser eterno, é um ser que não morre, ok? Então trata-se de um ser que não morre, que vive para sempre. E Maomé declarou-se mortal. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. João 14, versículo 17 e 18. Então, isso não pode se aplicar de modo nenhum a um ser humano. Então isso está no livro com mais detalhes, com mais informações. E você, como professor de escola dominical, professor de escola dominical, deve aperfeiçoar isso, conhecer melhor, para que você entre em sala de aula já com esse argumento muito bem, com um argumento muito bem preparado, porque eles estão em nosso meio, têm amizade com nossos irmãos, e eles são proselitistas, eles pregam a doutrina deles, e pode trazer essa interpretação de que o Consolador se cumpriu em Maomé. Isso não é bíblico, tá ok? Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus e tenha uma boa aula nesse domingo.